Olá, está começando mais um Espaço Livre. Em 2017, os casos de sarampo cresceram 400% na Europa. Entre várias razões, uma que está ganhando cada vez mais força é a dos movimentos anti-vacina. É sobre isso que a gente vai falar no Espaço Livre de hoje. E para isso recebemos Mônica Levi, pediatra e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Imunizações. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Carol. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Doutora, em 2017, nós vimos um aumento nos casos de sarampo, principalmente na Itália, Romênia e Ucrânia. Estão atribuindo isso a um sistema falho de cobertura vacinal e também aos movimentos anti-vacinação que estão ganhando força. Como que a senhora enxerga isso? Na verdade, isso já vem vindo, não é novidade, movimentos anti-vacina, mas eles estão ganhando uma maior força na Europa, principalmente a Romênia. No ano passado foram mais de 10 mil casos, foi o primeiro país. A Itália em segundo lugar com quase 5 mil casos, ou seja, foram 14 mil casos só no ano passado, um aumento muito superior ao que já ocorria de baixa adesão em 2016 e principalmente pela recusa à vacinação, né? Eu acho isso uma tristeza. Foram 50 mortes de 2016 para cá por sarampo, uma doença que já estava erradicada, né? Aqui no Brasil, de 2000 para cá, basicamente no mundo desenvolvido também. E agora, por não vacinação, a gente volta a ter doenças que já podiam fazer parte do nosso passado. E por que esses movimentos têm ganhado tanta força? Bom, esses movimentos, eles são formados por pessoas que têm acesso à informação, mas que acreditam piamente nos malefícios da vacinação. Foi um fenômeno da década do século XX, meados do século XX, começou a surgir o conceito de vacinose. Tudo de ruim que uma vacina poderia causar. São argumentos totalmente desembasados, sem nenhuma evidência científica, aliás, contrariam qualquer evidência científica. Falam que a vacina pode causar doença autoimune, câncer, retardo mental, enfim. Essas pessoas acreditam piamente e divulgam e aumentam o número de pessoas que vão acreditar nesses malefícios da vacinação, né? É questão mais filosófica, porque os outros grupos antivacina, médicos, por questões teoricamente médicas ou por questões religiosas, não têm um impacto tão grande. O maior impacto é nesses grupos antivacinistas mesmo. E a senhora acredita que o Brasil tem chance de sofrer uma onda, de fortalecimento desses movimentos? Sempre tem. Qualquer lugar. O Brasil sempre teve um grande orgulho da credibilidade da população no Programa Nacional de Imunizações. A gente sempre teve taxas altas de cobertura vacinal e o nosso programa sempre foi um exemplo para outros países aí afora. Mas nós já estamos caindo nessas taxas de cobertura, com alguns bolsões de não vacinação, e aí nós podemos começar a ter mais problemas do que já temos nesse momento, né? A senhora falou sobre essa situação do Brasil. O Brasil tem uma cobertura vacinal muito boa, Ele é reconhecido até pelo programa de imunização fora do país, mas há alguns anos, como a senhora falou, alguns índices começaram a cair, índices de vacinação, como o caso da poliomielite, que em 2016 só chegou a 84% de taxa de imunização, um pouco longe da meta de 95% e o menor índice em 12 anos. Por que isso vem acontecendo aqui no Brasil? Isso é muito interessante. A gente costuma dizer que as vacinas, elas são vítimas do seu próprio sucesso. O que acontece? Pólio, a gente não está vendo ninguém com pólio. Antigamente, antes da pólio ser erradicada das Américas, do Brasil, né? Nós já temos aqui mais de 2 décadas de erradicação da pólio. Quando uma mãe tinha uma criança com febre e com algum problema muscular nos membros, ela já estava desesperada, era um desespero, já sabia que aquela criança estava com pólio, né? E o pólio é uma doença gravíssima, com sequelas para o resto da vida, né? Hoje, a gente não vê pólio, então as pessoas se dão ao luxo de não vacinar. Só que elas se esquecem que se hoje elas próprias, essa geração de pais e mães, não estão tendo sequelas
de varíola, de poliomielite, porque as suas gerações anteriores se vacinaram até erradicar. E eles agora estão negando o direito à proteção para os seus filhos, porque o risco sempre existe. Quando você não está com uma população vacinada, o que pode acontecer? Uma viagem de alguém para algum país onde a polio não está controlada, assim como a gente receber um estrangeiro que esteja infectado, quem não tiver vacinado aqui vai pegar. Então, os pais estão negando aos filhos o direito à proteção. Isso é muito complicado. E, doutora, a gente tem ouvido cada vez mais também, né, pais falando que alguns profissionais da área da saúde têm recomendado não vacinar as crianças. Neste caso, né, como que os conselhos de medicina e as demais instituições, elas podem agir? Veja bem, a gente sempre procura entender os pontos de vista, os argumentos, né, e tentar o diálogo. Por exemplo, a gente tem desde grupos médicos que são completamente antivacinistas, antroposóficos, naturopatas, homeopatas, quiropratas, né? Tem aqueles que são completamente contra todas as vacinas. Temos os seletivos, que aceitam algumas, mas contraindicam outras. E temos aqueles dentro dessas especialidades que aceitam todas as vacinas recomendadas pelo Programa Nacional de Imunizações. Então, assim, dentro da homeopatia, vamos dizer que é o mais enraizado dessas vertentes médicas, não tem nada na literatura homeopática que contraindique o uso da vacina. O Hahnemann, que é o pai da homeopatia, ele reconhece a importância da vacina da varíola na erradicação dessa doença da face da terra. E a Sociedade Brasileira de Homeopatia respeita e preconiza que sejam vacinados todos com as doenças oferecidas pelo Programa Nacional de Imunizações. Então, assim, a não prescrição do médico é diferente da contraindicação, né? A não prescrição do médico, às vezes, é por descuido mesmo, né? Médicos que não, de outras especialidades, que não os pediatras, mas médicos de adultos e de outras especialidades que não estão ainda habituados a entrar na sua consulta, no seu cotidiano, a recomendação de vacinas. Para isso, a SBIM está trabalhando arduamente e já conseguiu bons resultados, mas ainda tem um longo caminho pela frente, em parceria com as sociedades médicas. Hoje, os ginecologistas prescrevem as vacinas para gestantes, a gente tem outras especialidades, geriatras também familiarizados com as vacinas para os idosos, que não só gripe, que é oferecida na rede pública, gripe, tétano, né? Então, a gente tenta a aproximação com cada especialidade para que haja uma conscientização dos profissionais da saúde para que eles trabalhem na recomendação de vacinas para os seus clientes. Agora, os antivacinistas profissionais da saúde, eles podem ser culpabilizados, sim, pelas consequências da sua recomendação de não vacinação. Aí, realmente, o Conselho Regional de Medicina tem pilhas de processos avaliando aí se é negligência, imperícia, enfim. Mas depois que as coisas acontecem, depois que alguém está morto por conta de uma doença infecciosa que era imunoprevenível, o problema maior já foi, né? A gente não recupera esse tipo de coisa, né? Doutora, a senhora citou a homeopatia, né? A gente tem escutado cada vez mais burburinhos que as pessoas não tomam a vacina, não porque o homeopata acha que não deve tomar, mas porque elas acreditam, porque falam que a homeopatia pode prevenir algumas doenças, então não é necessário tomar vacina. Isso está completamente errado, né? Veja bem, eu não vou aqui filosofar em cima da homeopatia, mas não tem nenhum estudo mostrando que crianças que seguem linha homeopática tenham menos infecções, menos doenças do que as crianças que vacinam. Muito pelo contrário, as crianças vacinadas estão protegidas. O que eu escuto muito de argumento de homeopata é que nunca vacinei, vacina faz mal, nunca vacinei e meus filhos não tiveram problema nenhum. Por que eles não tiveram? Existe um conceito que é muito importante que as pessoas entendam, que é a imunidade de rebanho. Claro que aquela criança que convive com um bando de outras crianças vacinadas, ela não está adoecendo porque ela não está tendo contato com as infecções, ou seja, ela está se beneficiando por tabela, por não estar tendo contato.
Agora, se a gente começa a ter bastante gente aqui não vacinando, a imunidade de rebanho não funciona. Isso aconteceu, um exemplo muito claro disso aconteceu pouco tempo atrás, acredito que uns 2, 3 anos atrás, quando o pai de uma criança antroposófica, quer dizer, a família antroposófica daquela escola no Butantã, que tem essa linha antroposófica também, o pai de uma criança viajou, pai não vacinado, pegou sarampo. E em casa ele transmitiu para os seus filhos, e seus filhos transmitiram na escola e começou um surto de sarampo, doença que estava erradicada, o sarampo autóctone aqui do Brasil desde 2000. Os esforços da vigilância epidemiológica para vacinar essa escola foram árduos, porque eles tinham essa coisa da filosofia de não vacinar, só que eles estavam desencadeando um surto. E aí entra aquela questão também que é bem complicada da gente avaliar saúde individual versus um direito coletivo. Quando você põe em risco uma população, é complicado, né? E, doutora, a senhora lançou recentemente o livro Vacinar Sim ou Não, né? Uma coautoria entre a senhora e mais 2 colegas. O livro foi uma resposta a esses movimentos anti-vacina? Na verdade, o livro já existia. O único autor era o Dr. Guido Levi, por acaso ele é meu pai. Ele escreveu esse livro uns anos atrás e procuraram ele para reescrever esse livro, aumentando um pouco os capítulos. Aí ele dividiu comigo, com o Dr. Gabriel Ozelka, e nós refizemos de acordo mais com a situação atual, né? É claro, é um livro que se serve para conscientizar, e algumas pessoas que são hesitantes, não com aquela contrárias convictamente, se fizer essas pessoas, pelo menos, se questionarem na dúvida e alguns procurarem fontes verídicas de tudo que está escrito lá para tomar suas decisões, já serviu pelo objetivo que ele foi criado, né? Mas ele é um livro que serve para leigos, serve também para os profissionais da saúde saberem lidar com as fake news, com a mídia, como é que a gente vai agir, responder a esse tipo de agressão que não procede, né? Doutora, a gente vai continuar falando sobre esse assunto daqui a pouco. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Espaço Livre. Estamos de volta com o Espaço Livre, hoje falando sobre o movimento anti-vacinação. Doutora, continuando a nossa conversa, né? Por que as teorias de conspiração estão ganhando tanta força nesse campo? Veja bem, são teorias sem embasamento, não tem nada, elas contrariam qualquer evidência científica mais elementar. Porém, as pessoas não sabem filtrar as fontes de onde elas leem. Hoje a gente tem meios de comunicação que em segundos atingem milhares de pessoas. A gente tem grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Então, uma coisa espalhada em segundos passa a ser uma verdade absoluta. É muito rápido, a velocidade com que as notícias são espalhadas são muito rápidas. E mesmo depois, quando você explica o que houve, você fala, esclarece a população, o efeito negativo já foi. Então, isso é bem complicado pela velocidade dos meios de comunicação que a gente tem hoje, né? As redes sociais, hoje em dia, elas têm um papel muito importante nisso, né? Elas acabam propagando muita notícia falsa. Né? A gente tem a mídia, de um modo geral, como uma grande aliada quando ela trabalha, quando são profissionais sérios que trabalham como aliados na disseminação de informação, né? Quando se coloca campanhas do Ministério, quando se coloca situações epidemiológicas de fontes dignas, de confiança. Quando se coloca essas fake news em mídias sociais, principalmente eletrônica, a gente não tem um controle sobre isso, né? E essas coisas fazem um estrago muito rápido. E nem a população vai checar se a informação é verdadeira, se o site é verdadeiro, exatamente, né? As pessoas são manipuladas e acreditam na mídia. E o maior motivo da não vacinação é medo por fake news que saem aí. Porque quando elas têm uma orientação correta, tudo, é mais difícil que ela fique amedrontada. Ela ganha confiança de fazer uma vacina, né? E, doutora, pensando num retrospecto, né, quais foram os benefícios da vacina para a saúde da humanidade? Olha, veja bem, a gente poderia aqui ficar horas só no teu programa falando, mas eu vou contar uma coisa que já te responde a pergunta.
O CDC, que é o órgão máximo que regula a vacinação nos Estados Unidos, publicou a lista dos 10 maiores benefícios em saúde pública de 1900 a 1999. Em primeiro lugar, disparado, veio a vacinação, né? Considerado que ela sozinha, sem considerar os outros benefícios, como melhoria de saneamento básico, etc., que ela sozinha foi responsável por um ganho de mais de 30 anos na expectativa de vida do ser humano. Então, a gente sabe de todos os procedimentos médicos, isso é consenso, isso é um fato, de tudo que houve de avanço na medicina, novos tratamentos, novos exames, novas técnicas cirúrgicas, o que mais salvou vidas, né, é a vacinação. Esse é o maior benefício, a ferramenta de maior benefício para a saúde humana. E, doutora, recentemente a gente teve um surto de febre amarela, né? Não só aqui na cidade de São Paulo, que foi extremamente desafiador. Principalmente em relação à vacina, né? A gente teve áreas que não eram de risco, muita gente indo procurar. Num primeiro momento, a gente teve uma procura muito grande. Você acha que houve falha de informação ou mesmo foi falta de oferta de vacina nesse processo? Não, a gente tem que organizar a vacinação. Eu acho que o Ministério da Saúde fez certo. Ele estava querendo vacinar por ordem de risco, né? Primeiro, quem reside próximo às regiões onde tinha epizotia, que é o macaco morto. Só que a mídia, como eu digo, ela é capaz de manipular para os dois lados. Pessoas estavam indo viajar para outras cidades, para Mairiporã, onde estava tendo um surto e estava vacinando todo mundo. As pessoas saíram de São Paulo sem conseguir aguardar, esperar a sua vez. Então, foi uma loucura desenfreada, atrapalhou realmente a logística, porque você não consegue adequar uma procura gigantesca de uma hora para outra. Existe uma limitação de espaço físico, uma limitação humana. As pessoas estavam ameaçando os profissionais da saúde dentro das salas de vacina. Sim. Houve assalto, né? A mão armada de enfermeira que foi sequestrada com vacinas para ir no Rio de Janeiro, no morro, enfim, foi uma situação que fugiu ao controle. Não acho que foi a culpa do Ministério da Saúde de não se organizar, foi uma culpa do efeito da mídia colocar e das pessoas, né, se fragilizarem a ponto de não conseguir entender o tempo de vacinação de cada um. Né? Quando você organiza, você consegue fazer uma vacinação com uma logística boa, né? Mas realmente a gente perdeu o controle naquele momento e depois agora sei de locais de postos de saúde que estão com microfone com megafone, chamando as pessoas, venham se vacinar, e agora as pessoas estão se recusando por medo da vacina. Isso que eu ia falar, hoje quase todas as UBSs oferecem, né, a vacina da febre contra a febre amarela, só que primeiro a gente viu todo mundo indo atrás da vacina e agora tem muita gente que não quer mais tomar vacina, tem medo da dose fracionada. Começou com a dose fracionada, eu acho, esse medo das pessoas, que as pessoas acham que a dose fracionada não é eficaz e elas não vão tomar. E não é isso, né? Não. A dose fracionada, a gente tem estudos comprovando e a gente tem, na prática, a experiência do Congo, né? Em 2016, nós tivemos uma epidemia que estava assolando o Congo e foi usado com recomendação da OMS a dose fracionada e conseguiu controlar essa epidemia. Fora esse exemplo que nós temos na prática, a gente tem estudos brasileiros com a nossa vacina produzida na Biomanguinhos, né, que é a vacina usada na rede pública, mostrando níveis de anticorpos semelhantes à dose normal, à dose padrão, em pessoas acima de 2 anos e entre 2 e 59 anos, que foi a faixa etária estudada, mostrando que por pelo menos 8 anos a gente tem a mesma proteção. O que a gente não sabe da dose fracionada é quanto tempo vai durar. Isso a gente não tem a resposta ainda, se a longo prazo vai ser semelhante à dose padrão, não sabemos. Então, assim, nas populações que não se tem estudo científico e nem experiência, que são as gestantes, os imunodeficientes, os idosos e as crianças abaixo de 2 anos, está sendo feita a dose padrão. No momento que não há vacina e o contingente a ser vacinado rapidamente é grande, essa é uma recomendação da OMS. O Brasil não está sendo leviano
de lançar a dose fracionada. É o jeito da gente salvar mortes, da gente conter esse surto grande que a gente está vivendo, né? Por outro lado, né, a gente também tem uma parte da população que não foi tomar a vacina porque agora está com medo da reação, viu? Que algumas pessoas acabaram falecendo, né, por conta de uma ou outra reação. Então, a população tem esses dois lados. A dose fracionada eu tenho minhas dúvidas, mas ao mesmo tempo a vacina tem reação, não vou tomar. Veja bem, qualquer vacina, não especificamente a febre amarela, para que ela seja... traga o seu benefício, o que você espera? Que ela seja um instrumento para proteger a saúde das pessoas. Ela tem que ser feita dentro dos critérios, das práticas de imunização que têm parâmetros, né? Primeiro, uma triagem de grupos de risco que tem que ser feita. O idoso pode ser vacinado? Pode, a não ser que ele tenha uma comorbidade que o impeça, né? Então, tem que ser avaliado se aquela pessoa pode, não pode, se ela tem alguma recomendação, pertence a algum grupo de risco especial para complicações. Existem complicações graves com essa vacina? Existe, né? A gente fazendo essa triagem direitinho, você minimiza ao máximo. O que saiu na mídia como óbito por vacina, por exemplo, eu tenho esse caso, por exemplo, um homem que tomou a vacina, no dia seguinte ou no segundo dia morreu. Hoje, com exames com PCR, a gente tem um sequenciamento genético que te permite dizer se é o vírus da vacina, que ele é diferente do vírus selvagem. Esse homem morreu de febre amarela. Não é porque ele tomou a vacina que ele morreu da doença. Se ele tivesse tomado 2 semanas antes a vacina, ele estava vivo. Mas o que caiu na mídia? Que ele tomou a vacina e morreu da vacina. Então, quantas pessoas que têm isso, que leram isso, depois leram... Não, esse homem não morreu da vacina, ele morreu da doença. Esse tipo de coisa gera um medo maior, uma insegurança na população. E é obrigação nossa conversar de uma maneira fácil, objetiva e muito sincera com os potenciais eventos adversos da vacina, com que frequência que ele ocorre e o que é mais importante, sempre ressaltar que os benefícios são incomparavelmente maiores do que os possíveis eventos adversos, que são esses graves são extremamente raros, né? É muito mais grave hoje você estar exposto e pegar uma doença com uma letalidade entre 30% e 50%. E, doutora, no Brasil, né, uma vertente de antivacinação ganhou força a partir de 2014, né, em relação contra, né, a vacina do HPV, principalmente por conta de supostas reações desenvolvidas por meninas de Bertioga, né? Quais são as reações esperadas, na verdade, de algumas vacinas e por que as meninas deixaram de se vacinar depois desse movimento de Bertioga? Nós tivemos na primeira fase da vacinação, quando ela foi lançada pelo Ministério, mais de 100% de cobertura vacinal do HPV para a primeira dose. Na época da segunda dose, o que aconteceu? Numa escola, essa vacinação estava sendo feita em âmbito escolar e nos postos de saúde paralelamente. Nessa escola em Bertioga, 11 meninas passaram mal após a vacinação. Foram levadas para o pronto-socorro de Bertioga e lá foram examinadas e foram dispensadas porque não se encontrou absolutamente nada. 8 meninas, ok, esqueceram o assunto. 3 delas insistiam nesse mal-estar e uma delas dizia que não estava sentindo as pernas. Essas meninas foram internadas, foram investigadas, elas fizeram todos os exames, foram avaliadas por equipe multidisciplinar de fisiatra, psiquiatra, neurologista, vigilância epidemiológica e ficou evidente que o que elas tiveram foi uma reação de ansiedade à vacinação. Isso não é novidade, não é a primeira vez que acontece. Só que quando você tem um grupo de pessoas e é noticiado imediatamente, tomei a vacina, fiquei paralítica, como elas fizeram selfies dentro do hospital e falando, né, nas redes sociais que elas tomaram a vacina e estavam lá internadas sem mexer as pernas. Todas elas estão andando. Isso não depende do líquido vacinal, poderia ser o HPV ou qualquer outra. Isso aconteceu na Colômbia, no Reino Unido, na Austrália. A gente conhece a reação de ansiedade à vacinação. E isso é importante que a gente saiba elucidar, explicar, mas por mais que você fale, o medo foi instalado em alguns grupos. É muito importante a gente ter habilidade para lidar com essa população, para que elas não percam a oportunidade de serem protegidas contra o câncer. Estão perdendo.
a vacina está disponível e a cobertura está baixa. Os meninos também podem receber uma vacina cara, gratuita. Antes eles brigavam porque a vacina era cara e tinha que ter na rede pública. E agora não vacinam por medo. Uma vacina segura, excelente, é uma das vacinas mais protetoras que existe, né? Eu fiz nas minhas 2 filhas assim que chegou no Brasil, né? Minhas 2 filhas são vacinadas há muitos anos, em 2006. Eu sou vacinada e é uma vacina excelente que a gente está tendo o desperdício por medo. Então, é um trabalho muito longo. O Ministério da Saúde está fazendo uma campanha para meninos, para meninas, para profissionais da saúde, para tentar clarear essa situação de que é uma vacina segura, que pode dar um pouquinho de dor local. Doutora, muito obrigada pela participação aqui no programa. Quer deixar algum contato? Olha, eu recomendo que vocês que tenham interesse em saber mais sobre vacina, acessem o site da SBIM, é www.sbim.org.br. Lá vocês têm acesso a todo tipo de informação. Pode ser lido o livro Recusa Vacinal, Causas e Consequências, ele está disponível online, que a primeira versão desse livro ele tem online para qualquer um que quiser. Tem portal Família SBIM, lá também tem todas as informações de vacina, todas as dúvidas que se possa ter e um Fale Conosco. Eu recomendo que os interessados procurem a Sociedade Brasileira de Imunizações. Obrigada, doutora. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um Espaço Livre. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.